Minhas saudações a você que nos assiste neste momento. Espero que aprecie o programa de hoje. O texto base de hoje está no capítulo 3 do livro Triunfo Pessoal, o 12º da série psicológica, editado no ano de 2000. A insegurança é um sentimento caracterizado pelo mal-estar generalizado, ansiedade ou nervosismo, associado à percepção negativa de si mesmo. A pessoa insegura se enxerga como inexperiente, inábil, vulnerável e fraca. Ela acredita não ser capaz de encarar os desafios da vida com a cabeça erguida, recorrendo a mecanismos de defesa para mascarar a sua falta de segurança. Joana inicia o item dizendo que o conceito de saúde entre as pessoas é ainda muito obsoleto, desatualizado, tendo em vista que experimentamos fenômenos de instabilidade interior, de insegurança pessoal ou de aflições sem aparentes causas que os justifiquem. A maioria das pessoas não se dá conta do significado desses distúrbios, que merecem cuidadosa análise e avaliação, a fim de serem modificados nas suas estruturas fixadas na personalidade por meio de terapia adequada. Quero destacar a insegurança pessoal emocional. Segundo os psicólogos, a insegurança emocional é uma espécie de sensação de desconforto que pode ser desencadeada quando a pessoa tem pensamentos de que não é amada ou não é boa o suficiente para algo ou para alguém. Quem sofre de insegurança emocional tem a frequente sensação de que é inútil e de que nada vale a pena. Um indivíduo emocionalmente inseguro geralmente apresenta os seguintes sintomas, entre outros: pessimismo, antissociabilidade, sofrimento de fobia social, dismorfia corporal, egocentrismo. Vale explicar que dismorfia corporal é um transtorno psicológico que faz com que o indivíduo se incomode profundamente com defeitos imaginários ou triviais de seu corpo. É muito comum que pessoas inseguras sofram de algum nível de isolamento, de modo que, quanto maior a insegurança emocional, maior também é a sua necessidade de se isolar. A insegurança emocional traz sensação de inferioridade, fazendo com que a pessoa não se sinta boa o suficiente para ser amada, reconhecida ou aceita, ainda que a realidade mostre o oposto. Nesse contexto, a insegurança
em um relacionamento pode vir acompanhada de histórias fantasiosas, medos irreais, ciúmes, carência, entre muitos outros aspectos que dificultam uma convivência agradável e uma relação sadia. Desde Freud, pai da psicanálise, e os autores pós-freudianos, de Jung, criador da psicologia analítica, de Abraham Maslow, com a psicologia humanista e com o surgimento da psicologia transpessoal nos Estados Unidos, em 1969, a partir do encontro de Abraham Maslow, Stanislav Grof e outros importantes psicólogos e teóricos. A complexidade do aparelho psíquico vem sendo, a pouco e pouco, penetrada graças ao que se torna factível auxiliar o indivíduo na solução dos conflitos que o acompanham em forma arquetípica ou herança espiritual no contexto em que está inserido. À medida que assumimos nosso verdadeiro tamanho moral, sem nos impor máscaras de comportamentos virtuosos, nos libertamos da obrigação de esconder o mal que habita em nós, até porque isso é impossível. Dessa forma, nos tornamos capazes de reconhecer nossa humanidade, respeitar nosso momento evolutivo e não nos envergonharmos disso. A benfeitora irá nos dizer no livro Em Busca da Verdade, capítulo 1, que conscientizar a sombra, diluindo-a mediante a sua assimilação, ao invés de ignorá-la, constitui passo avançado para a perfeita identificação entre o ego e o self. Vale lembrar que, como resultado das heranças primevas, alguns fantasmas emocionais acossam-nos a consciência, produzindo a inquietação que trabalha contra a nossa harmonia psicofísica, aturdindo-nos e dificultando-nos fluir as infinitas possibilidades de alegria e de paz que se nos encontram à disposição. Daí surgem estados de aflição, tais a insegurança pessoal, que se converte em timidez ou dela provém em ansiedade ou medo, afastando-nos dos relacionamentos humanos, compensadores e das atividades que nos promovem a estágios mais avançados e nobres da vida social. Esse receio lógico se fundamenta no desejo de se conseguir vencer e não se encontrar equipado com os recursos hábeis, constitui um fenômeno emocional perfeitamente compreensível. No entanto, essa persistente incerteza quanto às possibilidades existentes para a luta, acompanhada pelo autodepreciamento, acreditando-se sem oportunidade de desenvolver novos valores, ao lado do sentimento de inferioridade, são manifestações de conflito que devem ser enfrentadas com decisão, mesmo que se experimentando angústia nas primeiras tentativas terapêuticas. A existência corporal é oportunidade de crescimento espiritual e de aquisição de infinitos recursos iluminativos que constituem a grande meta da existência humana, aguardando ser conseguida. Esse processo de transformação vai acontecendo em nós, independente do desejo do ego,
pois o self nos impulsionará para a autoconquista. E muitas vezes passaremos por caminhos dolorosos, onde invariavelmente a humildade e a coragem serão nossas melhores companheiras. Na jornada heróica da alma, tropeçaremos nos nossos erros, encontraremos as portas fechadas pela nossa imaturidade, nos depararemos com os muros altos da ignorância e presunção. Mas, ao insistirmos no que temos que fazer, aprenderemos que ser autêntico nos ajuda a reparar nossos enganos, a respeitar os outros e a nós mesmos. E, ao final, perceberemos que existe uma saída, e é exatamente nesse momento que a escuridão já não nos assustará, pois nos daremos conta de que a capacidade de iluminar o caminho está em nós. Compreender nosso contexto, nosso ambiente, nossa situação, nosso cenário, nos faz entender nosso chamado. Desejar evoluir é da lei, é necessário. Não podemos mais nos satisfazer com o mal. Entretanto, a forma como trilharemos esse percurso definirá se faremos uma caminhada segura e verdadeira ou mascarada e vazia. Entendemos que evoluir pressupõe saber onde se está e para onde se vai. Ter consciência do seu ponto de partida, o nível evolutivo atual, para destinar-se à chegada, faz respeitar seu próprio tempo e trajeto adequados. O convite para o autodescobrimento nunca se fez tão importante, nos possibilitando ser plenos em nossa pequenez, amando a nós mesmos e ao próximo, como o Pai amoroso e bom faz conosco. A insegurança pessoal, desse modo, remanesce de vivências atuais, educação no lar mal orientado, mãe castradora, pai negligente, família desestruturada e vencida por brigas contínuas, nas quais a desconsideração aos diversos membros induz à perda da autoestima e de vivências pretéritas, nas quais a conduta malsã foi caracterizada pelo predomínio do ego, que experienciou abusos do poder ao prazer e do dever, deixando resquícios de culpa esculpidos no inconsciente. Diante de tal situação, cabe ao indivíduo uma análise honesta da sua realidade atual e da sua conduta contemporânea, avaliando os recursos que possui, sem auto-recriminação, nem autopunição, passando a vivenciar experiências possíveis de serem completadas, ampliando seu raio de ação moral, emocional, através de cujas contínuas vitórias possa adquirir autoconfiança e autovalorização. Vale dizer que, quanto mais alguém foge de um problema, mais difícil se lhe torna equacioná-lo. Assim, a melhor maneira de o enfrentar começa no esforço para diminuir-lhe o conteúdo emocional perturbador, nele vendo, pelo contrário, a possibilidade de mais enriquecimento através de uma comunicação imperativa, obrigatória em relação à vida. Por fim, o que constitui insegurança, incerteza afligente, cabe converter em experiência viva e significativa, por meio do esforço para saber-se em condições de triunfar, o que depende exclusivamente daquele que se empenha por consegui-lo.
Encerramos aqui mais um programa Psicolóquios com Joana de Ângeles para a iluminação interior. Deixe o seu like, inscreva-se no canal do Gaeb, acione o sininho para receber as notificações. Faça seus comentários no espaço que fica logo abaixo da descrição deste vídeo. Que a paz do Mestre Jesus continue em nossos corações, hoje, agora e sempre.